Às vezes, a vida profissional de uma mulher com enxaqueca vira um inferno. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre vida profissional e enxaqueca. Lembrar que enxaqueca é sinônimo com dor de cabeça do tipo migrânia. Então, migrânia e enxaqueca são termos sinônimos. E enxaqueca é aquela doença neurológica genética que acomete mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Sempre importante falar que são aí 750 milhões de mulheres no mundo com enxaqueca. 40% dessas mulheres merecem tratamento preventivo. O difícil é que o diagnóstico ainda é subdiagnóstico. Quem diagnostica trata até que relativamente bem. Só que a mulher demora muito para procurar atendimento médico, menos que os homens, há que se dizer isso. E aí o subdiagnóstico leva a um subtratamento e a mulher acaba sofrendo bastante. É a doença mais incapacitante entre indivíduos de 15 a 49 anos e nesse bloco estão praticamente as mulheres em idade fértil e na maior fase de produção profissional de suas vidas, além também de provavelmente ser a fase de decisões pessoais importantes, casamento, ter ou não ter filhos, como vai ser a vida, onde vai morar, o que vai fazer, o que vai seguir como carreira. E aí começam os problemas em quem começa a enxaqueca muitas vezes quando desce a menstruação. 33% das mulheres começam a ter enxaqueca na fase da menarca, que é a primeira menstruação. Isso não necessariamente significa que essas mulheres começam a enxaqueca aí dos 12 aos 15 anos e elas vão ter enxaqueca menstrual. Não, mas a enxaqueca acaba começando nessa fase de adolescência. Algumas realmente fazem esse tipo de enxaqueca menstrual, que também é muito incapacitante, aí, que seria 50% a 70% das mulheres, associado à tensão pré-menstrual, que são outros sintomas terríveis que vão acontecendo nessa fase, e aí ela precisa administrar essa doença, que não é considerada doença, então ela administra isso como não doença. As pessoas, vamos começar a falar do inferno, as pessoas começam a taxar como frescura, ela é exagerada, ela é fraca, e a pessoa começa a se sentir assim. Então é interessante porque ao sofrer de enxaqueca e conforme a frequência e conforme o aumento de frequência, e preciso colocar aqui, algumas mulheres aumentam a frequência de enxaqueca muito rápido e precisam de tratamento com mais que 3 dores de cabeça por mês, passou de 3, precisa procurar atendimento médico, neurologista ou especialista em dor de cabeça para tratar, para ficar com os olhos, para que ela fique na conta de um médico, que sim, pode ser que ela tenha 4 crises por mês e não precise ainda de tratamento medicamentoso, mas forem 4 crises que duram 2, 3 dias e que deixam de cama, precisa de tratamento. Então tudo vai de bom senso dessa questão da frequência e de como essa crise incapacita. Mas voltando, então começa o inferno da mulher aí, lidar com enxaqueca e ao mesmo tempo, como não considera como uma doença, ela também começa a se achar fraca. O que acontece aí? Ela precisa de decisões profissionais, muitas vezes casa, tem filho e aí vai sofrendo de enxaqueca e muitas vezes, vamos colocar aí, não procura atendimento médico. E aí vai aguentando a crise, vamos supor que é quando menstrua, fica de cama 2 dias, não vai trabalhar. O chefe, a chefe olha com aquela cara porque não foi trabalhar por causa de enxaqueca. Então isso daí acaba realmente tendo um estigma. A enxaqueca acaba causando um estigma porque a pessoa que chega fala assim, olha, chegou aquela que não vem trabalhar por causa de uma simples dor de cabeça. Então, primeiro nós precisamos entender que existe a simples dor de cabeça. E por justamente existir essa, é que a enxaqueca acaba entrando no bolo. Mas enxaqueca não, enxaqueca é a dor de cabeça e ela não é somente uma dor de cabeça. No quadro clínico da enxaqueca, nós temos ali às vezes aura, às vezes pródromo, que a pessoa já não está muito bem disposta antes, está sendo descrito sintomas durante a crise ou até antes da crise também que a pessoa tem, então são sintomas sistêmicos, de mal-estar, de não conseguir raciocinar, de ter realmente uma neve mental, uma questão de não conseguir nem enxergar direito, isso sem ser aura. Então
Cada vez mais a enxaqueca está sendo estudada como uma doença sistêmica, neurológica, mas que acomete várias partes do corpo, várias questões de sintomas, todos esses sintomas e todas essas questões explicados por mediação química. Então realmente acaba tendo um impacto muito grande na vida. E aí o que acontece? A mulher acaba se sentindo culpada, porque ela fala assim, eu preciso melhorar. Às vezes você procura um atendimento médico e às vezes não é a primeira tentativa que dá certo, então tem que ser persistente no tratamento. E aí ela acaba se frustrando, porque algumas mulheres perdem oportunidades profissionais por conta disso, realmente acabam levando bronca ou sendo chamadas a atenção, levam advertências por conta dessa questão, e aí acaba sendo algo frustrante. E a culpa é porque acaba tendo o estigma externo, mas acaba tendo um autoestigma, que acaba piorando muito a questão da própria visão da mulher sobre si mesma. A sua autoestima fica por baixo. E aí ela precisa, inclusive, muitas vezes, no tratamento, de fazer a terapia para ver que aquilo é uma doença, precisa de tratamento. E sempre que eu coloco aqui, precisa de tratamento e precisa ser levado muito a sério, sempre. Mesmo quando você tem a melhora com o tratamento, você sempre tem que se manter em vigilância. E cada caso é um caso. Alguns casos precisam tomar remédios preventivos para o resto da vida. Outros casos vai poder ser suspensa essa medicação em algum momento, mas sempre nos olhos do médico que você conseguiu achar, que é seu médico, sua médica de confiança e que realmente te dá jeito, vamos dizer assim. Mas não é apenas o médico que trata. Então tem toda a parte do paciente e nessa hora não é para se vitimizar, que era o que eu ia colocar em seguida, então procure tratamento, leve a sério até o fim, mas ao mesmo tempo que nós falamos é uma doença, não se vitimize. Você tem a parte ativa, o problema só é lutar com as armas erradas, porque se não é levado a sério como doença, é uma frescura, você se sente culpada e frustrada, achando que você é mais fraca. Mas não, você sabendo que é uma doença, não é para se vitimizar, muito pelo contrário. Você vai lutar com as armas certas. O médico é um intermediário ali. A conduta, inclusive eu faço dessa maneira, ela é compartilhada e o paciente é uma via de mão dupla. O paciente, a paciente, precisa ter uma grande colaboração no tratamento, que é toda aquela parte que nós médicos, quando captamos que há um erro no ambiente de trabalho ou no próprio hábito de vida, nós precisamos orientar. Então, o baixo índice de atividade física prejudica demais, alimentos gordurosos, alimentos inflamatórios, a questão de pouca hidratação, ainda mais em parte profissional, em que a pessoa fica o dia inteiro sem comer, o jejum prolongado, então essas questões são importantes. Não fazer jejum, dieta saudável, hidratação e atividade física. O famoso 150 minutos por semana de atividade aeróbica moderada, que é a caminhada. Então pode ser 30 minutos, 5 dias ou até 50 minutos, 3 dias pelo menos, para que tenha uma boa resposta. Isso auxilia muito o tratamento medicamentoso. Então, a questão aqui é colocar, não se sinta fraca e não se sinta derrotada. Você procura um tratamento adequado, se coloque na vida, converse com seu chefe. Ele tem que entender o que é enxaqueca. Nós médicos, inclusive, nos disponibilizamos, eu como especialista, eu coloco dessa forma. Posso conversar com a pessoa que não está entendendo, seja o marido, seja o chefe, seja quem for, para poder explicar que é algo muito sério, que tem até anticorpo monoclonal, vamos dizer assim, que é uma injeção e que é um tratamento biológico, tem toxina botulínica. Então, quer dizer, é muito sério, precisa ser levado a sério. E realmente acaba demandando anos da vida da pessoa sofrendo. E a culpa também vem muitas vezes por conta da pessoa não sentir suficiente para cuidar dos seus filhos, porque realmente uma crise de dor pode muitas vezes tirar um momento com a criança. Tem crianças que até quando estão grandinhas falam que cuidam da mãe e a mãe se sente muito mal por tudo isso. Não se sinta mal, apenas passe a lutar com as armas corretas. E essa
Essas são as dicas de hoje, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem.